Paz e graça, amados irmãos, mais uma vez. Aqui, amados irmãos, uma vez, aqui vamos ver uma coisa que nós, quando nos saudamos por a paz do Senhor, irmão, ou paz do Senhor, pastor, nós nos tratamos como irmãos uns dos outros. Nós sabemos que somos unidos por o sacrifício que Jesus fez na cruz. E por isso nós fomos também, pela sua vinda à Terra, fomos feitos filhos de Deus. Mas há aqui um pormenor. Jesus disse, ou não, disseram, em certa altura disseram a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora para falar contigo. E Jesus respondeu de uma maneira que toca-nos. A quem é nós crentes fervorosos, toca-nos. Porque é uma maneira maravilhosa que Jesus usou para nos considerar como sua família. Vamos ver a passagem, já devem saber qual é, mas vamos ver a palavra que eu quero, ou o que eu quero dizer, que é em Lucas 8. Lucas 8, do versículo 19 ao versículo 21. E diz assim a palavra de Deus: a família de Jesus. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Eis o ponto principal. Não é só nós vermos e quando, ou seja, como é que é de explicar isto? Não é só porque vemos e sabemos que Jesus veio e por dizermos, eu creio, Jesus veio, estou salvo e agora somos irmãos, está tudo bem. Jesus aqui disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. O só ouvir é bom, mas ouvir e não executar, Jesus nos dois alicerces também diz que aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que fez a sua casa na areia. Veio os ventos, veio os ventos, caiu a chuva, correu os rios e a casa caiu. Agora, aquele que ouve estas minhas palavras, isto noutra passagem, na passagem dos dois alicerces, este que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei a um homem sensato que construiu a casa sobre a rocha, e veio os ventos, veio as chuvas, e não caiu esta casa, porque estava firmada na rocha. Agora vejamos aqui quando Jesus disse: a minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Não é só ouvir. Jesus disse: a minha mãe e meus irmãos. Ou seja, disse que a minha família é aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Não é só ouvir a palavra e se é bonita, espetáculo, vou guardá-la. Chega cá fora, já se foi a palavra.
Esse lembra-te dos dois alicerces. É um homem insensato. Agora, os homens que ouvem a palavra de Deus e executam, estão de parabéns e podem se considerar da família do Senhor Jesus. É o que está na palavra. Não sou eu que estou a dizer, é o que está na palavra. Que Deus vos abençoe hoje e sempre. E lembrem-se, para sermos da família de Jesus, temos que ouvir a palavra do Pai e a executar. Não é só ouvir e não praticar. Nós podemos até ouvir e nem praticá-la. Do homem podemos esconder, do homem podemos dizer, está bem, eu faço, o pastor, eu faço isso tudo. Mas lembra-te, Jesus pode ter vindo ao mundo como homem, mas lembra-te que Jesus veio ao mundo como homem, mas era Deus. Era não, é Deus. Lembra-te que Jesus sabe tudo. Jesus está-te a ver. Jesus está a ver se tu praticas ou não praticas a sua palavra. Está a ver se és sensato ou insensato. Está a ver se tu és da família dele ou não. Ouve e pratica a sua palavra. Aí serás da sua família. Ouvir e não praticar é o que a palavra diz. Não sou eu, é a palavra. E é o que Jesus disse. O homem que ouve e escuta a minha palavra. Não. Minha mãe, meus irmãos, são os que ouvem a palavra de Deus e executam. Os que não diz, mas é o que eu calculo. Os que não ouvem e não executam, não devem ser da família dele. Porque Jesus veio cumprir a palavra e o Evangelho de Deus. Veio pregar o reino de Deus e vivia o reino de Deus. Se veio para dar o exemplo veio de cima. Pensa nisto. Que Deus te abençoe. Hoje e sempre.